Redenção real. O que acontece? Quando alguém se encontra com Cristo. Existem momentos que mudam tudo. Há decisões que nos levam a caminhos completamente novos. Mas nenhuma mudança é tão poderosa quanto o momento em que alguém se encontra com Cristo. O que acontece quando o olhar cansado de alguém se cruza com os olhos cheios de amor e graça do Salvador? O que muda quando a culpa é substituída pela paz e as feridas são tocadas pelas mãos que um dia foram pregadas por nós? Neste texto, vamos explorar o que realmente acontece quando uma pessoa tem um encontro genuíno com Jesus. Vamos olhar para as Escrituras, revisitar histórias marcadas por a dor e restauradas pela graça. E também refletir sobre testemunhos reais que provam que o Cristo que transformou vidas no passado continua fazendo isso hoje. 1. O poder de um encontro. Um encontro com Cristo nunca deixa alguém do mesmo jeito. Toda vez que Jesus aparecia na vida de alguém, algo extraordinário acontecia. Do leproso marginalizado ao cobrador de impostos odiado, do pescador desiludido à mulher rejeitada, todos que se encontraram com Jesus experimentaram transformação. Exemplo bíblico: a mulher samaritana, João 4. Ela foi ao poço buscando apenas água, mas saiu de lá com uma fonte inesgotável dentro de si. A mulher samaritana era rejeitada por sua cidade e presa em um ciclo de relacionamentos frustrados. Mas bastou um diálogo com Jesus para que tudo mudasse. Jesus não a julgou. Ele a viu, conheceu sua história e lhe ofereceu algo que ninguém jamais havia oferecido: água viva. Depois do encontro, ela deixou seu cântaro e correu para a cidade dizendo: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4:29. A vergonha foi substituída por ousadia. O isolamento virou missão. Isso é redenção real. 2. Mudança de caminho, mudança de coração. A redenção em Cristo não é apenas sobre mudança externa, mas transformação interna. Não se trata apenas de parar com algo errado, mas de nascer de novo, de dentro para fora. Exemplo bíblico: Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu era um cobrador de impostos corrupto, rico, porém vazio. Quando ouviu que Jesus passaria por sua cidade, correu e subiu numa árvore só para vê-lo. Ele não esperava que Jesus o visse, muito menos que dissesse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Aquele convite mudou tudo. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, e imediatamente sua vida começou a mudar. Ele decidiu devolver o que havia roubado e dar metade de seus bens aos pobres. Jesus declarou: Hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19:9. A redenção não foi teórica, foi prática, foi real. 3. Da culpa à graça. O peso que cai. Muitos vivem debaixo de culpa e condenação. Pensam que estão longe demais para serem alcançados por Deus. Mas a cruz é a prova de que ninguém está além do alcance da graça. Exemplo bíblico: o ladrão na cruz. Lucas 23:39-43. Enquanto agonizava ao lado de Jesus, um dos ladrões zombava. Mas o outro reconheceu quem era aquele que estava entre eles. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com as palavras mais lindas que um pecador arrependido pode ouvir: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de consertar sua vida, de devolver o que roubou, de fazer boas obras. Ele teve um encontro, um momento, um coração quebrantado, e isso foi o suficiente para que Jesus o redimisse. 4. De perseguidor a pregador. Quando Deus vira a página. Talvez uma das histórias mais radicais de transformação seja a de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja que se tornou o maior missionário do Novo Testamento. Exemplo bíblico: Paulo,
Atos 9. Saulo respirava ameaças e assassinatos contra os cristãos. Estava a caminho de Damasco com autorização oficial para prender seguidores de Jesus. Mas no meio do caminho, foi derrubado por uma luz e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento tudo mudou. Saulo se tornou Paulo. O perseguidor virou pregador. Aquele que destruía igrejas agora plantava igrejas. O encontro com Cristo não só salvou Paulo, como o tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Redenção real não apenas nos resgata, mas também nos reposiciona. 5. Testemunhos reais de hoje. A Bíblia está cheia de exemplos de redenção, mas ela não é um livro de histórias antigas. É uma janela para o que Deus ainda faz. Testemunho 1. O ex-traficante que virou pastor Carlos, nome fictício, era um dos líderes do tráfico em sua comunidade. Violência, drogas e ódio faziam parte da sua rotina. Um dia, ao ser preso, recebeu uma Bíblia de um missionário que visitava presídios. Começou a ler meio por curiosidade, mas algo começou a mudar. Sozinho na cela, caiu de joelhos e disse: Deus, se o Senhor existe, muda minha vida. Hoje, Carlos é pastor. Dirige uma casa de recuperação e tem ajudado outros a saírem do mesmo caminho que ele um dia trilhou. Um encontro com Cristo transformou um criminoso em mensageiro da esperança. Testemunho 2. A jovem que tentou o suicídio. Marina, nome fictício, era uma adolescente cheia de feridas emocionais. Sofria bullying, rejeição familiar e depressão profunda. Em uma noite, decidiu acabar com tudo. Mas antes, por impulso, entrou no YouTube e clicou num vídeo cristão. A mensagem era clara: você não está sozinha, Deus te ama e tem um propósito para sua vida. Ela caiu em prantos. Naquela noite, decidiu buscar a Deus. Hoje, Marina compartilha seu testemunho em escolas e eventos. A menina que queria morrer se tornou alguém que inspira outros a viver. Isso é redenção real. 6. O que acontece? Quando alguém se encontra com Cristo, a vergonha dá lugar à aceitação, o medo é substituído por confiança, a culpa é lavada pela graça, a rebelião se transforma em propósito. A morte dá lugar à vida. Cristo não muda apenas o que fazemos, ele muda quem somos. Ele não vem reformar, vem renascer. A verdadeira redenção é obra do Espírito e começa quando alguém quebrantado diz: Senhor, eu preciso de ti. 7. Como ter um encontro real com Cristo? Talvez você esteja lendo isso e sentindo que algo dentro de você precisa mudar, que há feridas que você esconde, vícios que te controlam, culpas que te aprisionam. A boa notícia é que Jesus está tão disponível hoje quanto esteve para a mulher samaritana, Zaqueu, Paulo ou o ladrão na cruz. O que você precisa fazer? Reconheça sua necessidade. Todos pecaram. Todos precisam de salvação. O primeiro passo é admitir: eu preciso de ajuda. Creia em Jesus. Ele morreu por você. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele é o único caminho. Receba a graça. A salvação não se conquista. É presente. Receba-a com fé. Comece uma nova vida. Leia a palavra. Ore. Busque uma igreja. Caminhe com Deus. Você não está só. 8. Conclusão. A redenção está ao seu alcance. Jesus está chamando. Ele continua entrando nas casas como entrou na de Zaqueu. Ele continua encontrando os quebrados como fez com a samaritana. Ele ainda transforma perseguidores em pregadores, culpados em livres, mortos em vivos. Se você já teve um encontro com Cristo, lembre-se, sua história é prova viva de que Deus redime. Se ainda não teve, hoje pode ser o início da sua jornada. A redenção é real, o amor é real, Cristo é real, e Ele quer se encontrar com você.